É isso aí, dando início à nossa aula, ou à nossa jornada, né? Número 2 do treinador alta performance. E é muito legal só nós refletirmos aquilo que nós conversamos na última aula sobre as estações, qual estação você está. Porque uma vez que você entende qual estação você está, é fácil de você sondar o seu coração, a sua mente e ver aquilo que você está passando hoje, o que está acontecendo. É mais fácil para você entender o que o seu dia a dia está entregando para você e como é a sua resposta. Isso é legal e você entende o que cada estação tem ensinado para você, o que cada estação tem feito com você. Porque cada estação ela tem o poder, vamos colocar assim, de nos forjar. Forjar eu quero dizer com lapidar. Porque cada estação que a gente passa, ela vai trabalhando em nós. Ela vai nos mostrando os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, mas também vai nos ajudando ou até mesmo nos atrapalhando a criar vícios e maus hábitos. E a aula 2, a aula dessa semana, tem cujo tema ponto cego, ou blind spot em inglês, né? Tem até uma série muito bacana no Netflix com esse termo blind spot, porque é como se fosse um ponto de vista ou a sua vista natural, alguma maneira, alguma posição que você não consegue ver alguma coisa. É no carro quando você está no retrovisor e tem um determinado ponto ali de vista ali que você não consegue ver quem está vindo atrás. É uma câmera de segurança que em determinado local, alinhado certinho, você não consegue ver alguma coisa. Vemos em vários filmes, né, quando uns assaltantes estão planejando um assalto, qual é o ponto cego dessa câmera? Como que nós podemos ver o ponto cego para a gente agir ali? E você sabia que na minha vida, na sua vida, nós podemos adquirir, nós podemos acumular vários pontos cegos, vários blind spots, que com o passar do tempo a gente acaba nem mais percebendo e a gente vê que esses blind spots vai atrapalhando as nossas vidas, o nosso desenvolvimento, o nosso alcance em ser um treinador alta performance, uma pessoa, um cidadão alta performance, um marido alta performance, uma mãe, um filho, um profissional, um estudante. Então, o tema da aula de hoje, sendo como ponto cego, tem como objetivo nos fazer identificar quais são esses pontos cegos em nossas vidas. Como nós podemos ajustar a câmera ou a lente para que nós venhamos a ter uma postura, uma mudança, ou quero dizer, um conhecimento que gera um crescimento, que gera uma transformação. Então é isso aí, vamos para a segunda aula, nossa segunda jornada, identificando os pontos cegos. Dando continuidade. O ponto cego é aquela posição onde você consegue ver quase tudo, menos aquele detalhe. É uma posição, uma capacidade que você tem de ver, de enxergar, de entender, mas sempre tem um pontinho, alguma coisa que nós não conseguimos ver. Mas você pode estar se perguntando, eu me perguntei o que seria o ponto cego em nossas vidas, como profissionais, como pessoas. Ponto cego é aquele hábito ou mau hábito que com o passar do tempo ele vai se tornando um vício. E sendo um vício, ele se torna tão impregnado, enraizado na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso DNA quase, no como você dá aula, no como você trata as pessoas que moram com você, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas à sua volta, o como você dirige. Tudo isso são hábitos que se tornam maus hábitos, vícios, mas com o passar do tempo você acaba não vendo, não identificando mais. E como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, quando falamos em ponto cego, aquilo que nós não conseguimos enxergar, muitas das vezes, é algo que não temos a capacidade. Mas o ponto cego específico da aula de hoje é aquele ponto cego quase que intencional. O que seria isso? O ponto cego onde você não quer ver aquilo que deveria ver, porque se você vê, você vai ter que fazer alguma coisa para mudar e fazer diferente. O ponto cego para mim é aquela postura que eu tenho como professor, como personal, como profissional, que se
eu realmente identificar aquilo na minha vida e ver que não tá legal, eu vou ter que mudar, eu vou ter que progredir, eu vou ter que de alguma forma, eu vou ter que resolver. É um problema para mim. Então o que eu faço? Eu torno aquilo um ponto cego, mas aquilo torna-se um ponto cego voluntário. Ou seja, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo esses vícios de profissão. Nós vamos acostumando com algumas coisas que nós hoje, se nós quisermos nos desenvolver, se nós quisermos progredir como treinadores alta performance, quando eu falo de alta performance, eu não falo treinadores do alta performance ou que trabalham no alta performance, mas treinadores de alta performance. Onde você for, onde você estiver, o nosso objetivo é que você faça o que você tem que fazer com o seu 100%. Íntegro, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. Então, aí sim você vai ser um treinador de alta performance, onde você estiver. Enquanto você estiver no alta performance, aprendendo a ser um treinador de alta performance, mas aprendendo a ser esse treinador, você vai ser uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor. Você vai ser uma pessoa melhor, porque você vai crescendo em todas as áreas da sua vida. Ou seja, o ponto cego, esse ponto cego quase que voluntário, nós queremos esconder alguma coisa. Nós queremos não permitir sermos confrontados por questões que vão nos levar à mudança. Então é preciso agora pensar, refletir em algumas perguntas para que a gente venha sondar os nossos corações, sondar a minha prática, a sua prática como professor, como treinador e o que eu tenho feito até agora. Vamos refletir? Número 1, ou a primeira consideração. Independente das suas experiências ou independente dos exemplos que você teve, isso não é determinante para o seu comportamento hoje. Porque nós podemos falar, mas eu tenho esse comportamento, esse meu ponto cego, essa minha prática, é por causa do professor que eu tive. É por causa do exemplo que eu tive no estágio. É por causa do assim, sempre foi, sendo daquele jeito. Você fala, mas na minha vida foi assim. No meu currículo me ensinaram assim, me passaram assim. Nada das experiências passadas e dos exemplos passados são determinantes para fazer você se formatar num box, numa caixinha de concreto hoje e falar assim, eu sou assim. Então você para sempre ser assim. Esse sou eu, Anderson, professor, e você sempre assim, rígido. Não. Não culpe o passado, as experiências, não culpe os exemplos que você teve pela sua rigidez ou pela sua incapacidade, talvez voluntária, de falar, eu não quero mudar. Seja simples, seja sincero. Não, eu estou bem assim. Eu estou satisfeito assim, eu não quero mudar. Mas não culpe a sua história, não culpe outros, não culpe as experiências. Então essa é a minha primeira consideração. Não permita que você seja preso, atrelado às coisas do passado e que isso te impeça de ir para um outro nível agora. É hora de mudar. Ah, mas eu sempre estou 20, 30 anos no mercado. Sempre foi desse jeito, por que me abrir para uma nova metodologia, para uma nova jeito de trabalhar? Isso é a vida. Tá tudo mudando à minha volta. O mundo está mudando à sua volta, à minha volta. E você vai se permitir ser do mesmo jeito para que você seja um profissional melhor, para que você seja uma pessoa melhor. É necessário mudanças. É necessário reconhecer esse ponto cego, é como se fosse colocar um holofote sobre a sua vida e falar assim, caramba, eu preciso reconhecer isso, eu preciso mudar isso na minha vida. Essa foi a primeira consideração. Pare de culpar as suas experiências, os exemplos que você teve. Faça hoje o que precisa fazer para que você seja um profissional melhor. Uma pergunta para refletir. Qual foi a última vez que você mudou alguma coisa no seu jeito de dar aula que, sabe, para você melhorar? Qual foi a última vez que você reconheceu um erro, falou assim, eu não vou fazer isso mais e você, sabe, evoluiu? Qual foi a última vez que você deu um passo para fazer algo diferente, algo que você viu que valesse a pena para que você pudesse ser um profissional melhor?
Uma segunda consideração sobre ponto fraco. Nós, por nós mesmos, não conseguimos identificar esses pontos cegos em nós. Precisamos de outros, precisamos de pessoas do nosso lado que nos deem feedbacks. Precisamos de pessoas que critiquem, uma crítica construtiva que nos leve a enxergar. É realmente, como eu falei no ponto anterior, como se um terceiro, como se alguém viesse com um holofote e colocasse, ó, tô te mostrando isso aí. Uau, eu não tinha visto isso. Eu não tinha percebido isso. Uau, olha, nossa, cuidado, cuidado, porque por natureza nós não... O fato de não conseguirmos identificar esses pontos fracos, o fato de não conseguirmos identificar esses pontos cegos, a gente acaba sendo prejudicados sem perceber. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu li no livro, certa vez, uma ilustração que se encaixa muito bem nessa consideração aqui sobre ponto cego. Precisamos de terceiros. Porque pequenos detalhes, às vezes, a gente não percebe os danos. E a história diz o seguinte: um encantador de cobras gigantes trabalhava num circo. E ele tinha o seu espetáculo, o seu momento no circo como aquele momento. Aquele momento onde todo mundo no circo ficava assim... era demais, era aquele momento onde todo mundo prendia a respiração, segurava o suspiro assim... Uau, o que foi isso? O que era isso? E nada mais, nada menos, o seu espetáculo era. Entrava aquele dominador, entrava aquele, vou dizer a palavra dominador, mas aquele que tinha o controle ali das cobras gigantes. E ele tinha uma cobra gigante, que o espetáculo dele era, ela ia para lá, para um lado e girava em volta dele. E a atração principal que ele exibia, que desde o início que ela era pequenininha, enrolava nos pés dela e subia dele, a cobra subia, e enrolava ele até aqui. Quando chegava aqui, ele dava de comer na boca dela. Ele dava uma presa, uma caça para aquela cobra. E aquilo passaram-se anos e anos e anos, e ele fazendo aquele momento do espetáculo como o momento. Momento lindo, momento de exaltação para ele. Mas em determinado espetáculo, aquela cobra que estava com ele já há anos e anos e anos. E naquele momento, onde as luzes, imagina aquele circo, as luzes se apagando toda, o holofote só em cima dele, aquele momento tão esperado, soava os tambores, e a cobra começava, ele preparando a presa, a cobra começava a enrolar nos pés dele devagar, devagar, devagar. Imagina aquele silêncio total na plateia, e quando a cobra parava aqui do lado dele, aquele silêncio total e todo mundo esperava. Pam! Momento que ele dava comida para aquela cobra. Mas nessa vez foi diferente. O som que todos ouviram, foram o estalar dos ossos. Crack, crack. E cada osso de baixo para cima foi se quebrando, quebrando, quebrando. E aquele domador daquela cobra, ele foi perdendo a vida. Aos poucos até morrer, a cobra desceu e começou a engolir ele devagarzinho. E naquele dia foi o último espetáculo daquele homem. E a aplicação dessa história é que vícios que nós utilizamos como domésticos ou de estimação, no início nós talvez não percebamos o quanto eles fazem mal, mas com o passar do tempo, você acha que está tudo sob controle, você acha que vai continuar a vida ali, que aquilo é do momento, tá aquilo, mas uma hora ou outra, sem você perceber, aquele vício pode te derrubar. Aquele vício pode destruir a sua história e tudo aquilo que você construiu até ali. Tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você é como pessoa, como marido, como pai, como esposa, como mãe, como ser humano, como profissional. Um vício que parecia ser um vício de estimação estava te impedindo de ver o quanto aquilo era maléfico, o quanto aquilo era prejudicial. Até que aquilo se tornou ou chegou numa proporção, onde para aquele homem nessa história foi a vida. Eu não sei para você o que vai ser, mas cuidado com esses vícios, porque
Ah, é uma bobeirinha. Ah, isso aqui é uma prática que eu tenho. Ah, isso aqui é um vício que não consigo deixar isso. Cuidado, que sem nós percebermos, sem você perceber, isso pode se tornar tão grande sem você perceber, porque é o ponto cego, aí acaba te destruindo como profissional. Aí você vê os alunos indo embora, você vê as portas de trabalho se fechando, você vê até mesmo a sua motivação se esvaindo, se indo embora. Por quê? Porque você não viu aquilo que tinha que ver. E quando viu, achou que era inofensivo. Quando viu, achou que não tinha nada a ver. Quando viu, disse o seguinte: ah, todo mundo faz isso? Eu vou fazer também. Eu vou dar aula aqui com o celular na mão. Eu vou tratar o aluno de qualquer jeito. Eu vou simplesmente mandar ele fazer 3 de 10 e faz o que tem que fazer e obedece o professor. Eu simplesmente vou me relacionar tecnicamente com o aluno. Eu não quero me preocupar com ele, me envolver com... Eu não quero ser esse profissional diferencial. Ah, porque todo mundo, que ninguém é assim. Então você desse jeito. Aí você começa a se comparar com os outros. Ser um treinador de alta performance é não se comparar. Mas é ser quem você pode ser para alcançar o seu potencial. Essa foi a segunda consideração sobre ponto cego. Repetindo, o ponto cego você não consegue ver por você mesmo. Você precisa de pessoas. Ou seja, se abra. Se abra para feedbacks. Se abra para críticas. Nossa, o quanto isso é difícil, né? Na faculdade você dá uma aula lá na frente e você depois termina a aula e a professora e os alunos criticarem, comentarem da sua aula. O quanto isso dá medo, né, pra gente. O quanto dá medo você fazer um vídeo, colocar no YouTube, colocar no Instagram, porque você está aberto a críticas. Então, sabia que tem gente que tem medo a isso? O maior medo de pessoas iniciarem negócios, principalmente expor a sua imagem nas mídias sociais, é por causa do medo das críticas. Pessoas não começam coisas novas, diferentes, mudam de vida, mudam de carreira com medo das críticas. E talvez você vai estar perdendo a oportunidade de mudar e ser um professor melhor, um treinador melhor, com medo de críticas. Não fuja das críticas, pelo contrário, se abra. Não fuja do feedback, pelo contrário, pergunte. E aí, o que você achou da minha aula? E aí, o que você achou do meu jeito? E aí, para o aluno, para o professor que está do seu lado, para as pessoas que estão... Pergunta para sua esposa, para o seu marido, pergunta para as pessoas da sua casa. O que você está achando de mim como marido, como pai, o que eu posso melhorar no seu ponto de vista? Porque às vezes as pessoas vão ver aquilo que você não está vendo. Terceira consideração sobre ponto cego. Todo ponto cego, ou por trás de um ponto cego, há uma bifurcação entre mudança e o comodismo ou conformismo. Isso é muito sério porque o ponto cego, com o passar do tempo, a gente acaba escondendo algumas coisas que nós não queremos mostrar. Nós acabamos escondendo um lado sombrio ou um lado que mostra os nossos defeitos, aquilo que só quem é mais íntimo conhece, e mesmo assim a gente esconde coisas de pessoas mais íntimas. Cuidado com isso. Uma vez que nós criamos esses pontos cegos é quando você chega atrasado. Toda aula você chega atrasado em cima da hora ali. Por quê? Porque você não quer uma mudança. Você não quer acordar 10 minutinhos mais cedo, 30 minutinhos mais cedo. Todo o momento ali que você está fugindo do seu ponto cego, você está descuidando da sua alimentação, aí você não quer ter a mudança que você gostaria de mudar, deixar de beber o que teria que parar, deixar de comer o que deveria de comer, e por aí vai o seu comportamento. Você como professor, você como profissional. Uma das perguntas que vão ser colocadas aqui nessa aula, você seria contrataria você como professor, como personal de você mesmo? Isso é uma pergunta muito séria porque é você se olhando no espelho. Eu gostaria de ser treinado por mim mesmo? Faça essa pergunta. E quando eu falo em bifurcação, é aquela bifurcação onde você não quer mudar, mas você aceita um padrão onde você engole a mentira, primeiro, a mentira de que você já tá bom. Ali já tá bom, ali é o seu limite. E que outros têm um limite maior, outros têm um patamar, que aquilo não é pra você, que é a segunda mentira. Então a primeira mentira, não, pra mim tá bom esse patamar, você se conforma com aquilo dali.
Segundo patamar, você vê professores bem-sucedidos, professores diferenciais no mercado e você fala, isso pra mim não é pra mim. Olha a personalidade dele, olha o currículo dele, olha o jeito dele, olha, eu não sou assim, eu não nasci pra ser assim. Aí essa segunda desculpa é você se comparando. E a terceira desculpa é quando você aceita aquilo que você é como, cara, já é o suficiente. Eu desse jeito eu já estou melhor do que muitos. Você para de olhar para cima, para aqueles que estão bem, aqueles professores que eu falei, as virtudes que você acha um bom professor, e você começa a olhar para onde? Para baixo. Nossa, eu estou melhor do que aquele. Olha aquele cara dando aula. Eu estou muito melhor do que ele. Então, você se ilude, você se esconde atrás de desculpas, se conformando, não querendo se comparar ou se comparando com quem está abaixo. Aí você aceita o seu padrão, padrão de média. A palavra média vem de medíocre. Medíocre vem de mediocridade. Aquele que se conforma em simplesmente ser mais um. Quer ser um treinador de alta performance? Não se conforme em ser mais um. Não aceite ser mais um. Eu sou um professor que estou buscando ser melhor todos os dias. O seu aluno, ele está vindo até você, imagina, ele espera ser um atleta no perfil dele, um atleta melhor todos os dias. A cada treino ele espera que você entregue a ele um treino onde ele possa ser melhor. Imagina, você está levando pessoas a serem melhores a cada dia e você está estagnado, não bate, sabe? É uma coisa que diferencia da outra. Seus alunos estão treinando, indo para um outro nível, você também precisa ir. Tem uma frase que diz que como eu posso dizer, a equipe liderada vai ser o reflexo ou resultado do comportamento do líder. Isso é uma frase para lideranças de empresas, mas é verdade assim também. O seu aluno, ele vai, em muitas das vezes, lógico que não é regra, cada um tem a sua individualidade biológica e individualidade mental, psicológica, mas o jeito que você se comporta irá refletir no comportamento, no psicológico, na emoção dos seus alunos. Se você treina, se você é empolgado, se você é disciplinado, se você é dedicado, se você se entrega para cuidar de você mesmo, da sua vida, o seu físico, a sua mente, o seu espírito, o seu aluno vai querer ser igual a você. O seu aluno vai olhar você como um referencial. E você vai olhar no espelho e falar assim, uau, eu gostaria de me contratar como professor. Eu gostaria de me ter como professor. Olha, e eu pagaria bem, porque eu sou um bom professor. Por quê? Porque eu sou um professor acima da média. É isso. Ponto cego. É você identificar os pontos que você precisa mudar. Talvez na próxima aula nós vamos falar sobre os defeitos, ou reconhecendo os nossos defeitos e reconhecendo nossos pontos fracos e pontos fortes. Vai ser muito importante isso. Mas antes de mais nada, é importante você reconhecer aquilo que você está escondendo. Será que tem um professor aí escondido atrás de você que não é você mesmo? Será que tem uma pessoa escondida atrás de você aí que não é você mesmo? Ou tem determinadas coisas que você está olhando no retrovisor e não está conseguindo ver? Converse com pessoas que estão ao seu lado, peça ajuda e fala, me ajuda a ver isso. Tem um homem sábio, um dos homens mais sábios que houve na história. A Bíblia, um dos livros mais históricos ou mais poderosos da história, que fala que foi o homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. E um dos livros escritos por Salomão, Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 11, ele diz o seguinte, o homem, quando ele não sofre a consequência de imediato do seu ato, o seu coração está prontamente voltado a continuar fazendo aquilo que ele faz. É isso que acontece na minha vida e na sua vida. Esses maus hábitos que nós adquirimos, esses vícios, quando nós não sentimos, recebemos, sofremos a consequência de imediato, a gente acaba fazendo de novo, e de novo. E isso acaba impregnando em nossas vidas como profissionais. Não espere que as consequências cheguem. Não esperem que os resultados, você sofra com os resultados. Seja na sua vida, na sua alimentação, no seu condicionamento, seja na sua vida profissional, na sua vida financeira.
Comece a organizar o que precisa ser organizado. Comece a arrumar a casa. Lembra que nós falamos da primavera, né? O spring break, para arrumar tudo? Tem gente que falou que está na primavera. Primavera é lugar de arrumar, hora de arrumar tudo. É hora de arrumar o seu ponto cego. E aquilo que você não está vendo e que você vai passar a ver, conserte, mude. Não aceite o conformismo, o comodismo. Mude para que você alcance e seja a cada dia um pouquinho mais um treinador de alta performance. Que Deus te abençoe e que juntos a gente continue essa jornada e essa caminhada para sermos uma pessoa melhor, um treinador melhor. Obrigado.